Fala, rapaziada, tudo tranquilo? Essa é a nossa outra série do canal, que é voltada mais para os desenvolvedores, e a gente vai discutir nesse vídeo, cara, sobre o setup para o desenvolvimento de IA, tá? Então, existem vários pontos importantes para fazer desenvolvimento de IA hoje. Então, para vocês terem ideia, estou há 2 anos empreendendo com projetos e SaaS relacionados a IA. E no meu trabalho anterior, que foi lá 3 anos atrás, já estava dando meus primeiros passos com IA, tentando fazer query com IA, um monte de coisa doida que a gente tentava fazer e dava tudo errado, e que agora é super fácil fazer, no final das contas. Então, eu vou compartilhar aqui um pouco de qual que é o setup que eu uso hoje para fazer desenvolvimento de IA. Então, e eu queria pontuar muito que o desenvolvimento de IA, ele é dividido em dois, né? Então, o que a gente precisa ter de infraestrutura para fornecer IA para clientes, fazer projetos e ter sistemas que estão funcionando. E a outra coisa é como que a gente usa IA para acelerar o nosso próprio processo de desenvolvimento. Então, seria muito hipócrita da minha parte se eu só estivesse colocando IA no projeto dos outros, né? E não estivesse usando tipo, todas essas ferramentas internamente aqui na empresa para fazer a gente funcionar mais rápido, tá? A ideia desses vídeos aí compartilhando vão ser 2, 3 vídeos, muito provavelmente, tá? No primeiro vídeo, o que a gente vai falar, tá? A gente vai falar dessa primeira parte. Então, como que a gente se organiza internamente para fazer os nossos desenvolvimentos com IA. Então, o primeiro ponto é o PRD. Então, a gente tem, que é o Product Requirement Document. Por que a gente começa num PRD, tá? Isso é muito, muito importante. Então, se a gente tem a intenção de usar um Cursor, usar um Cloud Code, usar um Codex, usar o GitHub Copilot, usar N dessas ferramentas de IA, ajuda muito, 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 principalmente para projetos novos, a gente escopar muito bem o que precisa ser feito antes de colocar para qualquer IA. Porque sem isso estar feito, a gente corre um seríssimo risco de ela não criar o código que a gente gostaria que ela criasse. Porque, da mesma forma que se a gente pegar um projeto e só jogar na mão de um desenvolvedor júnior ou desenvolvedor pleno, às vezes até um sênior, cara, ele vai fazer o jeito que ele sabe lá, ele não tem certeza o que ele precisa te perguntar, o que ele precisa pesquisar, porque não tem documentação de nada e ele vai fazer as coisas da cabeça dele. Então, independente se, cara, é uma pessoa fazendo ou se é uma IA fazendo, a gente tem que partir de uma documentação muito boa, tá? Então, vou passar por um exemplo de documentação que a gente tem, tá? Então, esse é o exemplo de PRD que a gente usa na BNA. Para quem não sabe, a BNA é a nossa agência de IA, que eu sou dono e que a gente faz vários projetos aí durante o ano de automações de IA, tá? Então, ela tem N pontos, né? Então, tem um contexto executivo, então, um resumo do que é, quais são as métricas de sucesso que a gente quer para esse projeto especificamente, qual que é o escopo, então, o que está no escopo, quais são as features que a gente quer desenvolver e quais são as features que não precisam ser desenvolvidas, os user stories e requirements, né? Então, o que a gente espera que, como o usuário vai usar essa automação, de fato, e quais são os requerimentos funcionais que a gente precisa colocar. Então, o sistema tem que responder em até 30 segundos, o sistema tem que aguentar até 1000 requests ao mesmo tempo, porque o cliente tem 1000 conversas simultâneas. A especificação técnica, então qual que é a arquitetura que a gente vai usar para essa automação específica. Se essa automação tem um front, então tem um admin, assim, a gente tem os mocks aqui. O plano de execução, então, cara, o que a gente vai entregar em cada mês ou cada semana. Isso é super importante também. E definition of ready, definition of done, que ajuda a gente a sentar junto com o cliente e falar, pô, agora tá pronto pra gente começar a testar, agora tá pronto pra gente lançar, tá? Isso é mais interno mesmo, tá? E o porquê isso é muito importante?
a partir do momento que a gente colocar esse documento para a IA começar a desenvolver, ela tem uma chance muito maior de desenvolver a coisa certa, tá? Então vamos lá. Então chega de documentação, a gente já passou pelo ponto de documentação. E eu tenho uma função híbrida na empresa, né? Então eu faço parte de social media, eu faço parte de vendas, eu sou um product manager e eu sou desenvolvedor também, né? Então a BNA está nos seus primeiros passos e é muito importante isso para mim porque a gente tem outros desenvolvedores. Então, cara, a facilidade que eles têm para tocar os projetos deles é muito mais fácil com esse documento. Mas passando para a parte de desenvolvimento, o que a gente usa internamente, tá? Então, a partir que eu crio o PRD, né, essa documentação, a gente coloca no Linear. Então, o Linear é basicamente um Kanban lá, para a gente ter a organização dos nossos dados. Então, todo projeto, todo PRD vira um projeto lá no Linear, para um nosso cliente específico, que vai ter milestones na ordem que a gente colocou lá no projeto, e vão começar a aparecer os tasks ou as issues que eu ou os outros desenvolvedores precisam rodar, tá? Então, o Linear é mais para a gente se organizar. E aí, desenvolvimento em si, a gente usa tanto o Cursor, então deixa eu abrir o Cursor em algo que pode ser aberto. Então, esse pode ser, não há problema. Então, abri o Cursor. O que é o Cursor, basicamente? Ele é um Visual Studio Code que tem uma tabzinha na direita para a gente pedir coisas, igual o ChatGPT. E o que a gente usa o Cursor é basicamente, única e exclusivamente, o tab do Cursor. Então, vamos criar um arquivo novo, tipo na root mesmo, um teste.py. E aqui, se eu começar a escrever, quero criar um script que pode ser que print hello world 32 vezes. E aí, ele criou 3 vezes, né? Não precisava. E aí ele vai criando. Então, para que a gente usa o Cursor? Normalmente, são tasks em repositórios antigos. Então, que a gente já dá manutenção, esse projeto já está rodando com o cliente, a gente já terminou todos os testes, já está rodando normal. E que a gente sabe exatamente onde está o bug e como corrigir. Então, deu um bug específico que eu sei exatamente em qual parte do código eu preciso corrigir. Cara, eu não vou entrar aqui e falar, entre no arquivo tal e faça a modificação em x e y aqui, porque, vai ser 5 minutos se eu fizer isso eu mesmo, tá ligado? E, no final das contas, o porquê eu gosto muito do tab. E aí, o meu antigo chefe, se ele ver esse vídeo, ele vai dar risada. Como vocês estão vendo, eu erro muito digitando e eu digito razoavelmente devagar. Então, eu começar a escrever e a IA terminar por mim, cara, me ajuda insanamente, porque se eu fico digitando tudo, eu vou errar 3 vezes na mesma linha, o que eu estou escrevendo, e eu vou escrever muito lerdamente. Então, se eu já sei onde está o erro, se eu já sei qual que é o erro, eu só vou escrevendo lá e dando tab no cursor e bora, tá? Então, é só isso. O Cursor tem 1 bilhão de outras ferramentas. Tem. A gente não usa. Mas tem outros negócios que fazem o Tab Complete. Tem o Tray, que é basicamente o Cursor chinês, que ele faz o Tab Complete e ele custa metade disso. Tem, mas foi um saco instalar no Windows com o Cloud Code, então a gente não usa. Depois dá para fazer um vídeo inteiro sobre, cara, como fazer o Tray funcionar no WSL com o Cloud Code bonitinho e instalar as outras coisas e todas as extensões do VS Code que a gente precisava. Cara, foi um inferno. Já tava com Cursor e Cloud Code instalado, então a gente só
continua usando o Cursor e paga o dobro, infelizmente, tá? E aí, por que a gente está subutilizando o Cursor? Porque a gente tem o Cloud Code. E aí, o porquê o Cloud Code é game changer, assim. E eu acho que o próximo vídeo vai ser somente dessas próximas duas coisas, então o Cloud Code e o AgentOS, que eu vou mencionar aqui também. Porque eles realmente mudaram a minha percepção de entrega de desenvolvimento de código da IA, tá? Então, no Cursor, putz, eu usava muito essa tab aqui do lado. E funcionava bem, tipo, preciso de uma feature assim, assim, assado. Só que eu ficava muito irritado dele começar a codar direto, sabe? Sem me perguntar, ou pensar no que ele deveria codar ou não. Eu sei que ele melhorou bastante, ele já está mais próximo do que o Cloud Code, mas já está muito difícil para tipo, eu voltar para o curso de volta, porque a gente já organizou muitas coisas no Cloud Code. Então, o Cloud Code, ele vai funcionar para tudo que a gente não sabe onde está o bug e a gente não sabe como corrigir, independente se é repositório antigo ou novo. Então, é repositório antigos e novos são quando não sabemos onde está o problema ou precisamos começar um projeto novo. Então, mesmo que a gente já saiba como fazer, mesmo que a gente já tem um outro projeto que usa exatamente essa arquitetura, a gente joga no Cloud Code em vez de copiar e colar, porque ele já vai fazendo todas as integrações necessárias. Assim, o Cloud Code naked, assim, né, sem outras coisas, não faz isso tão bem, mas a gente vai explicar porque hoje funciona isso muito, muito bem. Então, repositório antigo e novo, quando a gente não sabe onde está ou precisamos começar um projeto, e a gente faz tipo planning tasks. Então, qual que é a ordem que a gente faz, né, quando a gente está no Cloud Code? Então, nunca faça tal coisa. Então, o primeiro ponto é sempre planeje como fazer tal coisa. Aí depois, revisão do plano do nosso lado e taca a pau o Cloud Code. Que basicamente, se a gente pediu para ele fazer o planejamento do que ele tem que fazer, esse to-do list que ele cria tá muito bom, a gente revisa. Tem algum ponto que ele errou um pouquinho lá, a gente revisa, faz esse trabalho com ele e depois fala, pô, edita tudo que você precisar. Cara, a chance disso dar certo, ela é razoavelmente alta, sabe? Então, para quem não conhece o Cloud Code, ele está aqui. Então é só dar Cloud e ele abre um terminal. Quem diz que isso não é uma UI boa? Não, isso é muito para desenvolvedor. É meio para desenvolvedor, sim, mas é porque eu sou chato de ficar usando terminal. Não precisaria ficar usando terminal. Daria para, tipo, simplesmente apertar o cursor. Então, abrir uma nova janela do cursor. Aí eu escolhi o projeto. O projeto já é esse. E ao invés de fazer tudo no código, eu só vou fechar esse terminal para vocês verem. Vem aqui, terminal, já vai abrir um terminal e eu escrevo o code. Daqui para frente, ele é o chat GPT, pô. É escrever aqui e ele vai te responder, sabe? Então, parece intimidador? Parece. Mas é a mesma coisa desse daqui do lado. A única coisa que os modelos da Anthropic, tanto o Sonnet quanto o Opus, tendem a ser melhor nessa fase de planejamento. Não sei se eles são melhores de fato, ou só se as instruções que o time da Anthropic fez no Cloud Code são muito melhores para codar. Mas, assim, mudou do dia para a noite, da noite para o dia, na verdade, né? O que a gente desenvolve aqui. Então, pô, se você dá Shift Tab, vai mudar aqui do lado, que é tipo, cara, esse Accept Edits On, mano, vai editando tudo que você quiser e tem o Plan Mode. Então, de modo geral, cara, se você só entrar no Plan Mode, pedir, tipo, uma task específica, quero um script que rode print
Hello World 32 vezes. Ele vai começar a rodar esse planejamento, óbvio que ele vai rodar um pouquinho mais rápido por causa disso. Ele já até sabe, então aqui ele leu esse script de teste que a gente já fez, então tipo, ele não foi besta e ficou criando coisa à toa. E aí agora ele está na parte de escrever o código de fato. E aí, basicamente, ele deixou o código aqui meio que intacto, porque é exatamente o mesmo código, certo? Porque não tem como fazer print 32 vezes de uma mesma coisa diferente. Mas é muito mais só para mostrar para vocês, tipo, o que ele faz antes de codar, que eu acho muito importante, tá? Cara, esse vídeo já tá ficando parcialmente longo, só para finalizar aqui. A última coisa que a gente usa, e aí é para alterar isso daqui, essa última parte de tipo, planejar como fazer, revisar o plano e falar, taca pau Cloud Code, é o AgentOS. Que, no final das contas, o AgentOS são comandos, instruções e subagentes do Cloud Code que a gente customiza para criar o código da maneira que a gente quer, tá? Então, por que isso é muito importante? Quando a gente está usando só esse Plan Mode On, é basicamente um agente default lá do Cloud Code, que ele tem a instrução de fazer o planejamento antes, mas a gente não está configurando de nenhuma maneira como ele deveria fazer o planejamento. Nos vídeos do uso mais corriqueiro do ChatGPT, a gente falou sobre prompt engineering, tipo, das tags XML, de como um prompt deveria ser, e no final das contas, a gente faz o exercício aqui dentro do Cloud Code. Então, o Cloud em si, ele tem essas pastinhas chamadas comandos e agentes, que a gente pode inserir quantas coisas a gente quiser, no final das contas. Então, o que a gente faz é, basicamente, ao invés de só seguir um planning tasks, revisão do plano e vá lá codar, a gente tem uma esteira de produto, vamos dizer assim, que ela é pautada em, tipo, cara, planejar, e aqui ele salva tudo no nosso linear. Então a gente tem um MCP lá do linear. A segunda parte é detalhar as issues barra tasks, né? E salva no linear também. Existem duas coisas importantes que a gente faz aí. Então, tipo, uma coisa importante é como codar. E aí aqui tem a tech stack que a gente tem e quer usar. Coding style. Então, eu sou meio chato com isso, então eu prefiro que tipo, o código sempre esteja formatado de alguma maneira específica. E também, no final das contas, é tipo, o que é terminar de codar de fato, entendeu? Então, tipo, quando a gente usa só isso daqui, às vezes o planejamento dele não envolve, tipo, fazer testes em desenvolvimento, não envolve, tipo, alguma task específica que a gente... por exemplo, detalhamento dos commits, como fazer PR, todo esse tipo de coisa. Então, o terminar de codar é basicamente, cara, sempre cria uma branch quando você for fazer qualquer task, porque aí isso vai atualizar o nosso linear. Code, teste, faço PR, tá ligado? Então aqui tem a documentação de como fazer tudo isso, tá? E o quarto ponto seria os testes em si, porque ele é quebrado em vários outros, né? A gente vai conversar com eles. Então, de modo geral,
esses nossos 3, 4 comandos é basicamente eu como Product Manager ou Tech Lead vou dar um comando de planejamento do projeto a partir do PRD lá que eu criei. Isso vai criar os projetos e os milestones lá no Linear. Depois que isso está criado, eu vou milestone por milestone e penso, esse milestone a gente precisa entregar daqui 2 semanas. Então eu já vou sentar para pensar como a gente deveria entregar esse milestone, qual que é a tech stack que a gente tem que usar, qual que é a arquitetura que a gente tem que usar. Tipo, eu vou ficar conversando ali com o Claude para tipo, pensar qual que é a maneira, a melhor saída de desenvolver isso. E vou dar lá um outro comando que é tipo, detalhe os milestones, o milestone que é para daqui 2 semanas, com essa arquitetura, com esse tipo de código, com esse tipo de API, com esse tipo de salary, com esse tipo de agente, e ele vai colocar tudo no Linear. A partir daí, é um pouco que tanto faz se eu termino essa task ou se um outro desenvolvedor termina essa task. Porque tudo que a gente vai fazer aqui é, tipo, dar um outro comando para o Cloud Code puxar do Linear essa task, já vai estar documentado o projeto, já vai estar documentado a milestone, vai estar documentado como resolver isso. Então, a chance da IA pegar tudo isso e conseguir fazer os códigos da maneira correta tem uma chance muito grande, tá ligado? Então, ao invés de, tipo, a gente ter um monte de gente codando tudo do zero, a gente faz um super esforço de documentação e revisão, e quando a gente vai codar de fato, essa documentação já está pronta, então o nosso trabalho é, cara, fazer a revisão do código depois, tanto eu quanto os outros desenvolvedores, e depois ficar de olho nos testes para ver se, tipo, todos os testes foram certos de fato. Cara, a gente tem um subagente para fazer os testes, mas a gente ainda sente que o Claude dá uma roubada em algum dos testes, às vezes. Então, a gente ainda não chegou num ponto de, tipo, tudo que o Claude testa já está ótimo, lindo, maravilhoso e vamos colocar para rodar. Não. Mas a gente também não está num ponto que, tipo, 100% das coisas é a gente codando 100% do tempo, sabe? A gente está muito longe disso, tipo... E o que isso facilita é que, tipo, cara, depois que eu fiz essa documentação toda, eu posso pegar, tipo, 4 tasks ao mesmo tempo, colocar em 4 terminais diferentes do Cloud Code e vendo elas como elas estão indo. E eu vou revisando cada uma delas. Então, cara, a gente chegou muito num tempo no qual, tipo, cara, enquanto eu tô numa reunião, a gente tem 4 tasks sendo feitas por mim ao mesmo tempo, sabe? Porque o Cloud Code está lá criando todos os códigos que eu vou revisar depois no final do dia. Então isso criou tipo um ganho de eficiência tipo gigantesco para mim e para a empresa no final das contas. Tipo, a gente consegue tocar a quantidade de projetos que a gente toca hoje por conta exatamente desse tipo de organização que a gente tem. E por mais que o AgentOS seja muito legal, que o Cloud Code seja muito bom, que o Cursor ajuda para essas coisas menores, tipo, no final das contas, o que mais importa é ter a documentação do repositório e do projeto que você quer fazer, tipo, muito bem mesmo. Porque isso vai auxiliar, tipo, toda a esteira de desenvolvimento que vem depois. Bom, vídeo longo pra caramba também já, então, cara, vamos finalizar aqui. Os próximos vídeos entrando mais nessa configuração do nosso AgentOS que a gente usa aqui na empresa. E como isso conversa com o Cloud Code em si, e a partir disso, o terceiro vídeo a gente vai conversar mais sobre como é a nossa infra, qual que é o nosso setup que a gente usa para deployar sistemas de IA em clientes de fato, tá? Em criar projetos de IA, tipo qual é o frame que a gente usa, modelos, coisas desse tipo, beleza? Falou, gente, valeu e até a próxima.